Continuando então a nossa aula sobre tecnologia de processo. Nesta aula veremos o que os gerentes de produção precisam saber sobre a tecnologia de processo e vamos dar uma introduzida sobre como as tecnologias de processo são avaliadas. Então, gera um certo pânico, né? Principalmente para quem está fazendo o curso de administração, mas será que então vou precisar de saber de robótica, vou precisar de saber operar uma máquina na íntegra? Não, gente, o que o gerente de produção tem de conhecer sobre a tecnologia do processo é o básico, tá? Por quê? Ele não pode desconhecer, simplesmente desconhecer, das tecnologias que existem à disposição, principalmente as que estão implementadas, mas ele também não precisa de conhecer de forma aprofundada. É um especialista que vai fazer isso. Uma máquina, por exemplo, muito sofisticada, precisa saber de tudo dessa máquina? Não, tem especialista que vai gerenciar e operar essa máquina. Tá? Os sistemas de informação super complexos, eu preciso saber eles de forma aprofundada? Não, vai ter um especialista que vai gerenciar isso. Tá? Mas você também não pode simplesmente desconhecer. Ou seja, aqui você precisa de conhecer de forma básica para você gerenciar, inclusive para você até poder delegar para outras pessoas. Então, o que o gerente de produção tem de conhecer sobre a tecnologia do processo significa conhecer o suficiente sobre os princípios por trás da tecnologia para estar confortável ao avaliar alguma informação técnica, ser capaz de lidar com especialistas na tecnologia e ter confiança suficiente para levantar questões relevantes. Então, questões-chave aí sobre a tecnologia de processo que o gerente de produção precisa saber. O que essa tecnologia faz que é diferente das outras? Então, essa é a primeira pergunta, né? O que eu tenho na minha organização, né, que está implementado, ou que tem no mercado, é você conhecer, me diz aí, o que, que essa tecnologia faz diferente do que eu já tenho? O que, que ela pode trazer de melhoria? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como faz isso. Porque uma coisa é você saber que ela pode trazer melhorias. A outra coisa é você saber como que ela vai operar. Por exemplo, você pode identificar que ela traz melhorias, mas você não tem mão de obra qualificada para operar isso. Será que não vai ficar muito caro para a organização ter que contratar outro tipo de pessoa? Então é fundamental que você entenda como ela faz isso. E é óbvio quais os benefícios oferece para a operação. No mínimo, quando tem uma nova tecnologia de processo disponível no mercado, no mínimo ela tem que atender um dos 5 objetivos de desempenho, de preferência os 5. Então, se ela vai melhorar em qualidade, em velocidade, em flexibilidade, em confiabilidade e ainda assim vai reduzir os custos, eu tenho que considerar de forma bastante categórica implementar essa tecnologia. E além disso, né, por outro lado, que é o trade-off, quais as restrições ou riscos impõe? Então, todo tipo de tecnologia, como ela vai gerar uma mudança, você tem que entender as restrições ou os riscos de implementar essa nova tecnologia. Por exemplo, se for um novo equipamento, uma máquina, será que isso vai trazer risco para a saúde das pessoas, para a integridade física das pessoas, né? Se é um computador com a tela mais avançada, será que isso não vai trazer problemas para as vistas das pessoas no futuro? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse caso da QB House que agiliza o corte, super interessante, deixo aí à disposição para vocês lerem no livro, uma loja de salão de beleza que conseguiu reduzir o valor era de 4.000 ienes e passou a ser 1.000 ienes. Então, conseguiu reduzir em 300% o seu custo apenas introduzindo tecnologia de processo. Então, ela não tem telefone para marcação, tudo tem que ser marcado na internet, né? Ele tem sensores para marcar o tempo que cada pessoa fica à disposição lá no salão de beleza. Em contrapartida, os clientes não precisam de pegarem dinheiro, todo o processo de lavagem é muito mais rápido do cabelo. Então, deem uma lida nesse caso que vocês vão entender o quão é importante levar em consideração essas questões-chave na hora de introduzir um novo tipo de tecnologia de processo.
Então, alguns exemplos de tecnologias emergentes e avaliação das suas implicações que merecem uma análise bastante aprofundada. Então, eu vou falar de forma superficial dessas três tipos de tecnologia. Eu gostaria que vocês complementassem com a leitura do livro. Né? Então, assim, imagino que já deve ser de conhecimento de vocês algumas. Né? Qual a consequência natural para a operação de adotar a tecnologia? Por exemplo, impressões 3D. Hoje isso tem ganhado uma repercussão extremamente elevada em produção e operações. O que é impressão 3D? Nada mais é, parece um paradoxo, né? Mas nada mais é do que uma customização em massa. A impressão 3D, o que ela faz? Ela faz o que até hoje as produção em massa não conseguiam fazer. Produção em massa é variedade baixa, né? Você consegue produzir muito, escala muito grande, mas é apenas um ou dois tipos de produto. O que a impressão 3D faz? Ela customiza, personaliza em massa, né? E você isso tem sido introduzido em várias áreas, né? Inclusive uma tecnologia bem recente da NASA de impressão 3D de pele humana. Então, assim, você com uma máquina, como demora muito para curar, se você tiver um corte lá na espaçonave, demora muito para curar além disso o sangue ele vai ficar pode penetrar nas outras pessoas. O que eles desenvolveram? Uma impressão 3D de pele humana. E aí para vocês verem da customização disso, né? A pele de um é uma coisa, a pele de outra pessoa é outra. Então já estão dizendo até que vão ter impressão 3D de órgãos humanos, né? Pulmão, coração. O quanto isso não avançaria e salvaria vidas, né? Então tem sido bastante discutida essa tecnologia de informação. A internet das coisas, ou IoT, também já deve ser de conhecimento de vocês. Eu vou dar o exemplo no próximo slide, mas nada mais é do que introduzir introduzir internet, chips ou microchips em determinado tipo de coisas, por isso internet das coisas, produtos que vão emitir informações para outros agentes para facilitar a organização e a operacionalização das coisas. Então percebam vocês, né, no supermercado, quando um pequeno exemplo de internet das coisas, o código de barras, por exemplo, quando o produto chega, as caixas chegam, você passa ali no scanner, ele já acusa diretamente lá no sistema do caixa. E a recíproca é verdadeira. Quando ele vende, essa informação já é enviada diretamente para a gestão de estoque, que já faz o pedido direto para o seu fornecedor. E por final, a telemedicina, também super interessante, tem avançado bastante, reduzido os custos médicos drasticamente, que é inclusive uma dificuldade muito grande para as pessoas mais pobres, né, terem acesso à saúde, que nada mais é do que você tentar aumentar a forma de operar. Um médico, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, ele pode fazer via tela de computador ou até de televisão, consegue fazer 1000 operações ao mesmo tempo, orientar, né? Consegue diagnosticar problemas, consegue fazer uma consulta. Né? Tem exemplos até mais emblemáticos de médicos da Suécia que já estão desenvolvendo a tecnologia de processo, que é de fazer operação lá do hospital dele e um robô embutido em outro lugar nos Estados Unidos, o médico fazendo a sua operação lá da Suécia consegue operar pessoas em outro lugar do mundo. Então, quanto isso não traz vantagens para as operações, sobretudo na redução de custo, agilidade, confiabilidade, flexibilidade e também te dá maior robustez para você gerenciar os seus processos de produção. Em seguida, eu vou dar um exemplo aqui de internet das coisas para mostrar para vocês o quanto é interessante a implementação. Sobretudo países mais desenvolvidos como a China, eles têm introduzido muito isso nos seus processos de produção, inclusive em parques, né? As pessoas que dão entrada num parque, hoje o reconhecimento facial
pelo reconhecimento facial, ele já faz uma leitura do que essa pessoa mais gosta de fazer naquele parque, já faz orientações diretas para ele, bastando ele estar com o celular, ele já vai mandar informação de quais são as atualizações daquele parque, qual é o caminho que ele costuma a frequentar. Isso é super interessante, pensando em produção e operações. Então, este aí é um exemplo interessante. Depois vocês dão um pause no vídeo para dar uma olhada com calma, do quanto a internet das coisas ela pode ajudar no monitoramento de toda uma cadeia produtiva, né? Então, esse é um exemplo de internet das coisas, uma combinação de chips, RFID, sensores e protocolos de internet que permitem transmitir informações sobre a localização e estado de objetos físicos à rede. Então pensem, só vocês fazerem uma relação direta aí com os correios, né? Hoje você faz uma compra, a informação já é enviada diretamente para os correios e você consegue monitorar onde aquele produto está, bastando ter acesso à internet, né? Então, se você aumenta essa cadeia de produção, se ela é maior, aí você, no exemplo aí, você integra a indústria, você integra o campo, você integra o transporte, você integra o armazenamento, bastando você ter uma etiqueta RFID. Hoje, você consegue por scanner fazer todo esse monitoramento que agiliza e facilita vertiginosamente todo o processo de produção. Então, entrando para o nosso item 3 desta aula, que versa sobre como as tecnologias de processo são avaliadas. Então, a primeira coisa, não se pode, né, não é bem quisto, né, dentro das operações, ficar trocando de tecnologia toda hora. Primeiro, porque é muito cara novas tecnologias. Segundo, porque é difícil, vocês vão ver mais adiante no próximo capítulo, que é difícil você implementar. Uma coisa é você ver a tecnologia, ver ela rodando bonitinha. Outra coisa é você implementar. Será que as pessoas, que os colaboradores da sua organização, elas estão preparadas para essa nova tecnologia? Será que essas novas tecnologias vão se adequar e vão atender realmente o que eu estou precisando? Vai sanar o meu problema? Ou vai ser só mais uma tecnologia que vai estar ali para dar despesa para a organização? Muitas delas, inclusive, têm que pagar a manutenção, não é somente adquirir. Então, a tecnologia ajusta-se à tarefa para a qual se destina? Realmente, será que essa tecnologia vai resolver o meu problema? Melhor desempenho da operação? Proporciona, isso é fundamental, proporciona um retorno financeiro aceitável? Então, para quem gosta de análise financeira, basta você fazer uma análise rápida de payback para você entender se aquele investimento que eu estou fazendo, quanto que isso vai me dar de retorno financeiro. Se for demorar demais, será que vale a pena investir? Será que mais para frente, daqui a poucos meses, não vão inserir novas outras tecnologias que inclusive vão deixar a que eu comprei obsoleta? A indústria de celular é mestre para fazer isso, né? Antigamente lançava celulares a cada 2, 3 anos. Hoje você lança celular todo mês, celular diferente. Né? Então, será que eu adquirindo novo tipo de tecnologia, será que ela não vai ficar obsoleta amanhã? Né? Questão de obsolescência programada, as empresas elas pensam muito nisso, né? De novo, a Apple, só para vocês terem ideia, né? A Apple, ela lança um novo iPhone para quê? O mais rápido possível para quê? Para deixar o anterior obsoleto, inclusive os que têm o anterior ficarem doidos para comprar um novo, né? Isso então é pensado. E por final, ajusta-se a tarefa de processamento para a qual se destina? Aquela tecnologia, ela vai conseguir ser operada pelas pessoas que estão aqui? Vai conseguir dar conta do recado? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você trocar ou adquirir um novo tipo de tecnologia de processo. Pessoal, esse caso ele é interessantíssimo, tá? Então leiam ele na íntegra e vocês vão ver, inclusive, que as empresas têm pensado muito na gestão dos seus resíduos e o quanto isso impacta nos processos de tecnologia. Além de reduzir custo, melhora todo o processo da organização, emite menos gases de efeito estufa e, além disso, agrega valor ao produto que é vendido pela empresa. Nos encontramos então no próximo vídeo.